E eu quero saudá-los com o Salmo capítulo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço porque nós estamos aqui reunidos para ouvirmos a Tua palavra, para louvarmos o Teu nome. Quero te pedir por cada pessoa que veio aqui, Senhor, que o nosso coração esteja totalmente voltado e centrado em Ti. Abra os nossos olhos para Te ver, os nossos ouvidos para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. E eu quero pedir para que vocês abram em Atos 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 29. Não está projetado. Encontraram? Não? Como assim não? Não tem capítulo 29? Poxa, me enganei, achei que tinha. Termina em qual capítulo? 28. Certo. E eu quis fazer essa pegadinha com vocês agora de manhã, porque o título da série é Atos 29. Mas não tem capítulo 29. Mas isso é de propósito. Porque se vocês forem olhar, derem uma lidinha assim, no final do capítulo 28, vocês vão notar que o Atos dos Apóstolos, ele é um livro que não tem um ponto final. Está falando ali de Paulo, que ele ficou 2 anos em um lugar. E não tem assim aquele finalzinho necessário na literatura. Porque para que um texto tenha coesão na literatura, a gente precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente vai fazer uma redação, quando a gente vai fazer pregações, a gente precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. E o livro de Atos, ele termina no desenvolvimento. E não é por acaso. Por quê? Porque o Espírito Santo continua a fazer história com cada um de nós. Esse livro, ele termina assim para mostrar que esses atos do Espírito Santo não terminaram. A Igreja de Cristo não terminou. E para que a gente possa ver esse movimento do agir de Deus nas nossas vidas. Então o livro de Atos não tem uma conclusão adequada, um ponto final, pois os atos do Espírito Santo não terminaram. Ele continua agindo nos cristãos e por meio deles em cada novo tempo e lugar. E o pastor Daniel, ele escreveu na motivação dessa nova série de pregação, porque quando ele pediu para eu fazer a pregação nesse domingo, ele me mandou assim um esqueletinho, né, como ele sempre faz, da motivação dessa nova série. E ele escreveu o seguinte: Atos 29 é uma provocação acerca do que Deus quer fazer por meio de nós, neste tempo e neste lugar. Que atos do Espírito precisam acontecer entre nós? O que as primeiras comunidades cristãs podem nos ensinar acerca da nossa tarefa hoje? E o que significa ser cristão na pós-modernidade? Somos uma igreja relevante em nossa geração? Enfim, que história o Espírito deseja fazer por meio da CELT? E essas são reflexões que nós queremos fazer ao longo dessa nova série.
que se chama Atos 29, uma missão possível. E para refletirmos acerca desses questionamentos, nós vamos ler e estudar Atos capítulo 2, 42 a 47. Esse está projetado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então esse será o texto base para toda essa série de pregações. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história do início da igreja cristã. E alguns estudiosos dizem que esse livro poderia, na verdade, se chamar Atos do Espírito Santo, porque ele é o protagonista dessa história. As coisas só acontecem porque o Espírito Santo estava presente e foi derramado entre os cristãos. E Lucas foi quem escreveu esse livro. E é o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Se vocês abrirem na Bíblia, vocês vão ver que é a mesma pessoa. Sendo a continuação, então, desse Evangelho. E o livro de Atos, ele serve como uma ponte para os escritos do Novo Testamento. Ele estabelece a relação entre tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, e aquilo que continuou a fazer e ensinar mediante a pregação dos apóstolos e a fundação da igreja. Então Lucas, no início do livro, ele faz uma conexão com aquilo que ele escreveu anteriormente lá no Evangelho. E é relevante notar como isso acontece. Jesus, ele havia ordenado aos discípulos que eles não saíssem de Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado. E afirmando que quando isso acontecesse, eles seriam testemunhas do Evangelho. E então ali no capítulo 2, há o relato da descida do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes. E imediatamente, após a descida do Espírito Santo, Pedro se levanta, revestido de poder e de coragem, anuncia o Evangelho à multidão que estava ali. E ele só foi capaz de fazer isso porque o Espírito Santo havia descido sobre eles. Porque o Espírito Santo o revestiu de poder. E a pregação dos apóstolos, ela segue uma estrutura. Se a gente for notar ali em Atos, essa pregação dos apóstolos, ela segue essa estrutura, que é explicação dos acontecimentos, de tudo o que aconteceu, o Evangelho de Jesus, que é morte, ressurreição e exaltação, e 3, uma exortação ao arrependimento e ao batismo. Então, se vocês lerem ali no capítulo 2, a pregação de Pedro, ela segue essa estrutura. E é importante saber disso para que a gente possa compreender a centralidade na vida dos apóstolos, que era o anúncio do Evangelho, que resulta na transformação, na conversão de pessoas, através do Espírito Santo. Mas hoje eu quero dar ênfase ao versículo 42, que é: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E esse texto ele serve de exemplo para todas as igrejas cristãs, em como nós devemos ser e agir. São as balizas, as diretrizes para uma igreja saudável e frutificante. E são balizas para a nossa vida como cristãos também. E a centralidade aqui está na palavra dedicação ou perseverança. Que eu fui buscar o significado dessa palavrinha para que nós pudéssemos compreender melhor o que ela de fato significa. Então, no grego, essa palavra pode ser traduzida como aderir a, persistir em, ser fiel, manter-se firme, continuar, perseverar,
gastar muito tempo com, ocupar-se com, estar engajado ativamente, devotar-se a. Ou seja, essa ação implica uma profundidade, um verdadeiro engajamento. E era isso que os cristãos faziam. Eles se engajavam verdadeiramente nessas coisas que nós vamos estudar aqui, que era a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração. E de acordo com o dicionário da Bíblia, esse termo, em sua aplicação espiritual, sempre tem a ver com a continuação no caminho cristão, particularmente em relação à oração. E nenhum sentido doutrinário se apega a esse termo no Novo Testamento. Ele se relaciona simplesmente com a contínua e paciente dependência do crente a Cristo. A perseverança cristã só é uma qualidade do cristão porque inicialmente é um dom dado por Deus. Então eles só eram capazes de perseverar dessa forma porque era Deus quem os capacitava. Mas então aqui esses cristãos se dedicavam e que serve de exemplo para nós. Em primeiro, ao ensino dos apóstolos, que incluía tudo o que o próprio Jesus tinha ensinado, sobretudo o Evangelho. E nós precisamos lembrar, e às vezes a gente pode até se esquecer disso, que naquela época eles não tinham os livros escritos do Novo Testamento. Eles não tinham os evangelhos, eles não tinham as cartas de Paulo ainda, como nós temos hoje. O que eles tinham? Eles tinham os evangelhos ali, os evangelistas vivos na frente deles. E os apóstolos compartilhavam com eles todos os ensinamentos de Jesus, que eles mesmos tinham presenciado. E eles eram perseverantes nisso. Eles tinham um compromisso profundo com as palavras de Jesus. E eles não abriam mão da verdade. Isso é importante também ressaltar. Porque o que a gente pode ver por aí é pessoas abrindo mão da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo, para atrair mais pessoas. Porque a verdade do Evangelho, ela confronta. Não tem como a gente permanecer como nós estamos. Por isso é importante a gente também se ater à verdade, não abrir mão dela. E eu pergunto, o que é essencial na sua vida? Primordial, central. Deus? Talvez você tenha respondido, espero que tenha respondido, que é Deus. Mas você se dedica à leitura da Bíblia? Nós, como cristãos, precisamos perseverar na leitura da Bíblia, no estudo da palavra. Ela é a revelação de Deus para nós, e é por meio dela que a transformação acontece. A gente precisa se dedicar, assim como esses primeiros cristãos faziam, diariamente. Talvez se você ainda não começou, comece por um devocionário desses, como eu comentei nos avisos. Ou baixa esse aplicativo da Bíblia, tem um versículo por dia ali. De repente você pode meditar nesse versículo. Mas a questão é, comece. Comece hoje mesmo, se você ainda não começou. Em segundo lugar, eles se dedicavam à comunhão. A comunhão é o convívio coletivo dos crentes na adoração. Então eles viviam uns com os outros, em comunhão. E essa comunhão era um profundo senso de coletividade, que se desdobrava na generosidade e abnegação radical. E viver em comunhão é primordial para os cristãos, pois é através dessa vivência em conjunto que a nossa fé é fortalecida e que crescemos como indivíduos em nossas diferenças. Há algumas pessoas que dizem que são cristãs, mas vivem a sua fé isolada em casa. É muito comum hoje em dia dizer, não, eu sou cristão, eu acredito em Jesus,
Mas eu faço isso em casa, as minhas orações, as minhas leituras. Eu não gosto de ir na igreja. Lá tem muito pecador. Lá tem muita gente falha. E realmente, tem muita gente falha, muito pecador. Começando por mim. Mas é através dessa comunhão que a gente se transforma, que o Espírito Santo nos lapida. E eu sinto em dizer que não existe cristianismo isolado. A Igreja de Cristo, ela começou em comunhão, todos reunidos, para que essa fé se fortaleça. Não sei se tem alguém aqui que faz churrasco, e se alguém fizer, não fala, porque senão eu vou me convidar para ir na sua casa comer churrasco. Mas, quando a gente acende o fogo, né, faz o fogo com brasas, com carvão, a gente precisa juntar elas, né? Eu nunca acendi, tá? Mas já vi meu pai e o José fazendo. E para que elas fiquem acesas, elas precisam ficar unidas, para que esse fogo pegue e uma brasinha na outra vai se mantendo aquecida. Então, se a gente tirar, não sei se vocês já experimentaram fazer isso, então se hoje tiver churrasco na sua casa, você pode fazer essa experiência. Pega uma brasinha dessas, que já está acesa, e tira ela do meio das outras. O que vai acontecer com ela? Aos poucos ela vai se apagar, se esfriar. Então é por isso que é importantíssimo a gente viver em comunhão, viver em comunidade, mesmo que seja difícil, e é difícil mesmo. Porque essa comunhão entre os cristãos, ela vai mantendo a nossa fé acesa. Porque a gente vai conversando, a gente vai lendo a Bíblia juntos, a gente vai se lapidando, contando aquilo que Deus fez conosco naquela semana. Então é importante sim a gente fazer esse esforço para viver em comunidade. A relação com Deus, ela nos leva à relação com as pessoas e à dedicação com elas. A relação com Deus, ela é vertical, mas ela se desdobra e ela se mostra nas relações horizontais, uns com os outros. A comunhão, ela é na contramão, ela vai na contramão de uma ideia de espiritualidade individualista e intimista. E por isso que a gente precisa exercitá-la. E em terceiro, os apóstolos e aquela igreja, eles se dedicavam ao partir do pão. Eles partilhavam o que eles tinham, pois tinham uma profunda compreensão de tudo que eles possuíam vinham de Deus. E se um irmão estava passando por necessidade, eles a supriam. Conviviam tanto uns com os outros, que esse senso de coletividade era muito forte. E nós devemos aprender com eles também. Não basta nos dedicarmos a uma boa teologia, a uma boa leitura da Bíblia, a comunhão, a oração, se o nosso irmão do nosso lado está passando fome. A gente precisa conciliar essas coisas. Algumas pessoas, elas convertem o coração, creem em Jesus, mas esquecem de converter o bolso. A conversão, ela precisa passar por todas as áreas da nossa vida, porque tudo é de Deus. É uma entrega e dependência total a Ele. A gente precisa compartilhar com as pessoas o que temos, porque tudo vem de Deus. E em quarto lugar, eles se dedicavam às orações. Eles perseveravam na oração. Para eles, era inconcebível uma igreja que não ora. E se a gente parar para pensar, não tem como conceber uma igreja que não ora, porque oração é dependência de Deus. Oração é colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Mas será que a gente realmente ora? A gente se coloca nessa dependência de Deus? Essa dependência da oração, ela caminha pelo lado oposto da autossuficiência, da autonomia. E é uma profunda dependência de Deus. E a ausência de oração, ela indica uma espiritualidade materialista, voltada para si mesmo, para o meu eu.
sem confiar de fato em Deus. Pois se eu falo que eu confio em Deus, mas deixo a oração em último plano, na verdade eu não confio nele. E isso me fez, eu estou refletindo a respeito disso nesses últimos dias. De que se eu realmente creio em Jesus, eu preciso me dedicar à oração. Precisamos, como igreja, valorizar a oração. E na verdade, se a gente for olhar ao longo das igrejas, ao redor das igrejas, assim perto de nós, geralmente o grupo de oração é o que menos tem pessoas, né? A gente tem o grupinho da oração ali na Munil. E eu acho que é sempre poucas pessoas que vão, né? Mas que bom que pelo menos essas pessoas estão orando. Continuem orando. Mas a gente precisa se dedicar a isso. É fundamental. E diante desses 4 itens que eles realmente se dedicavam, surge a pergunta: que igreja nós queremos ser? Como a CELT quer ser como igreja? Em nossa missão, nós já respondemos isso. Nós estabelecemos que queremos ser um ambiente de vida plena e ação transformadora fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. E se nós queremos, de fato, ser isso, nós precisamos ter como exemplo a maneira como esses primeiros cristãos viviam. Que eles se dedicavam à doutrina, à oração, ao partilhar dos bens e à comunhão. E nós precisamos nos dedicar em tudo que fizermos. E essa perseverança, essa dedicação, ela deve acontecer em todo o tempo, não só quando as coisas apertam ou ficam difíceis. Certa vez eu estava num voo indo para Foz do Iguaçu, e era de noite, e de repente as luzes de cinto de segurança, elas se acenderam. E aí, eu não lembro se foi o piloto, que disse que nós iríamos passar por uma nuvem muito densa, então que haveria turbulência. E aí a gente apertou o cinto, e de repente o avião começou a chacoalhar. Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas é um momento bem nervoso. Assim, é difícil, né? Porque o avião, ele chacoalhava muito, eu nunca tinha passado por isso. A minha cabeça batia assim no assento, sabe? E de repente, atrás de mim, um rapaz falou assim: "Tá na hora de eu voltar a ser cristão." E eu lembro eu nunca mais vou esquecer dessa fala desse rapaz. Porque ele sabia onde buscar quando as coisas apertam. Mas eu pergunto para nós, a gente só busca Deus, a gente só se dedica à oração e à leitura da Bíblia quando as coisas estão difíceis? Quando a gente está passando por turbulência na nossa vida? É natural a gente intensificar a nossa oração quando nós estamos passando por turbulências. Mas isso precisa ser uma constante. A nossa vida de oração não pode ser de altos e baixos, só quando as coisas ficam difíceis, apertadas. A gente precisa diariamente viver nessa dependência de Deus, lendo a Bíblia, orando, vivendo em comunhão, colocando em prática esses ensinamentos, para que a gente seja transformado e moldado por Deus. E muitas vezes nós gostaríamos que as coisas ao nosso redor mudassem. Nós gostaríamos que o nosso marido mudasse, que a nossa esposa fosse diferente, que os nossos filhos fossem diferentes, que a nossa igreja fosse diferente. Nossa igreja não faz missão, nossa igreja não, poxa, ela não muda, ela não é diferente. Ou a gente gostaria que os nossos vizinhos fossem diferentes, aqueles vizinhos barulhentos, né, que ficam arrastando o móvel. Mas aí eu pergunto, será que nós temos nos dedicado e perseverado em oração para que essa mudança comece por nós
Se eu quero que a minha igreja ore, de onde isso tem que começar? Tem que começar por mim? Eu preciso começar a orar. Veja os discípulos. Eles esperaram a descida do Espírito Santo para que então fossem pregar e anunciar o Evangelho. E eles, um dos pontinhos que eu destaquei, era a pregação e a exortação ao arrependimento. Ou seja, era necessária uma mudança individual para que o coletivo se transformasse. Então essa mudança, ela precisa começar por nós mesmos, por meio do arrependimento de pecados. E pedir para que o Espírito Santo nos mude, para que sejamos mais parecidos com Cristo, para que então as pessoas à nossa volta, a nossa igreja, a nossa sociedade também mude. Isso me faz lembrar de um livro que eu li que contava as palavras de um bispo anglicano. E essas palavras, elas foram gravadas no seu túmulo, na abadia de Westminster. Quando eu era jovem e livre, e minha imaginação não tinha limites, sonhava em mudar o mundo. Quando eu fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. Por isso, reduzi as minhas expectativas e decidi mudar apenas o meu país. Mas ele também parecia imutável. Quando cheguei aos meus anos finais, em uma última tentativa desesperada, contentei-me em mudar a minha família. Os mais próximos. Mas, no fim das contas, não consegui isso com nenhum deles. E agora, em meu leito de morte, de repente percebi: se eu tivesse começado a mudar apenas a mim mesmo, pelo exemplo, então, eu teria conseguido transformar a minha família. Com sua inspiração e incentivo, eu teria sido capaz de melhorar o meu país e, quem sabe, pudesse até ter mudado o meu mundo. E eu acrescentaria ainda no final, Daisy, com o auxílio de Deus. Pois essa transformação, ela só acontece com a capacitação do poder do Espírito Santo, que Ele derrama sobre nós. E essa missão de Deus, ela é possível. E precisamos começar por nós mesmos. Esses cristãos, descritos no texto que lemos, viviam numa dependência total do Senhor. E confiança em Deus é dependência. Não basta dizermos que cremos em Jesus, mas não vivermos com Ele. E se eu quero que o mundo, a sociedade, o meu país, a minha cidade, Florianópolis, a minha igreja seja diferente, transformado à medida de Cristo, essa mudança precisa começar por mim. E começa nesse ato de perseverança, de dedicação, de total dependência de Jesus. Através da leitura da Bíblia e oração, da comunhão e do partilhar do pão, dos nossos bens. Nós precisamos clamar, pedir para que o Espírito Santo se derrame sobre nós, sobre essa igreja, para que haja mudança, para que sejamos o que Cristo quer de nós. Anunciando essa verdade que liberta, que transforma as pessoas. Nós somos cooperadores da missão de Deus. E essa missão só se torna possível porque não estamos sozinhos. É o Espírito Santo que vai à frente. Atos termina dessa maneira porque Deus quer continuar sua história com você, comigo e com essa igreja. Vamos orar. Deus, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão, Jesus, porque muitas vezes nós falhamos, pecamos, erramos contigo, com as pessoas ao nosso redor, e nem reconhecemos. Então eu quero te pedir para que o Senhor nos mostre onde temos falhado, o que precisa de mudança em nossa vida, em nosso coração, e nos molde, Senhor, como vasos na mão do oleiro,
nos quebra, Senhor, nos transforma, para que nós sejamos aquilo que Tu queres de nós. Para que então a gente possa ver, a partir de nós, essa mudança acontecendo ao nosso redor. Que a gente possa se dedicar, Senhor, verdadeiramente e profundamente à oração, à leitura da palavra, à comunhão entre os irmãos e ao partilhar do pão. Nos mostra, Jesus, onde a nossa vida precisa de mudança e de conversão. E pela ação do Teu Espírito Santo, que nós sejamos transformados e testemunhas do Teu Evangelho às pessoas ao nosso redor. Amém.